Nesse vídeo, eu vou analisar o primeiro set da partida entre Rafael Rodar e Lorenzo Musetti. A batalha central é que Rafael Rodar quer controlar o relógio e Lorenzo Musetti quer escapar do relógio. A primeira coisa que tem para destacar é que na superfície parece uma batalha de velocidade contra velocidade, mas tecnicamente é muito mais profundo. A verdadeira batalha é Rodar tentando controlar o tempo que Musetti tem para responder, contra Musetti tentando impedir que Rodar controle o ritmo do ponto. Rodar utiliza variação de velocidade, arco baixo, arco alto, profundidade média, bola profunda, cruzado, paralela, bola no meio, mudança de direção e aproximação da quadra. Musetti responde utilizando arco alto, bolas profundas, bolas baixas, jump shots, golpes de corpo inteiro, backhand de uma mão, forehand e movimentação constante e contra-ataques. Portanto, existe uma batalha pelo relógio interno de cada jogador. Rodar quer decidir quando Musetti vai conseguir atacar. Musetti quer responder: você não vai conseguir me obrigar a jogar no seu tempo. Essa é a essência do primeiro set. Rodar começa atacando o time de Musetti. Rodar começa alternando entre bolas subindo no corpo com bolas baixas, quase deslizando. Isso é extremamente inteligente, porque Musetti precisa mudar constantemente sua preparação. Uma bola alta no corpo exige uma resposta completamente diferente de uma bola baixa e rápida. Na primeira, Musetti precisa lidar com altura e kick. Na segunda, precisa baixar o corpo para reagir rapidamente. Rodar está criando um problema de percepção e ação. Musetti precisa perceber a trajetória, identificar a altura, calcular onde a bola vai quicar, decidir a preparação, mover o corpo, estabilizar o corpo e executar o golpe. Quanto mais rapidamente essas informações mudam, menor é o tempo para organizar a resposta. Isso lembra bastante o Wang Wei, não porque Rodar está jogando exatamente como o Wang Wei, mas porque existe a mesma lógica de impedir que o adversário acelere de maneira confortável. Wang Wei gosta de neutralizar a aceleração através de altura, velocidade, ritmo, direção e profundidade. Rodar está fazendo algo semelhante. Rodar começa a usar o corpo de Musetti como alvo. As bolas no corpo são particularmente importantes. Quando Rodar joga no corpo de Musetti, ele reduz o espaço para o adversário organizar o golpe. Musetti precisa decidir: faço um movimento para a esquerda, para a direita, recuo, entro. Isso reduz a clareza da tomada de decisão. Todas essas dúvidas reduzem a clareza da tomada de decisão. Aqui existe uma conexão com Maru e com Kanda. Maru entende que não é necessário sempre atacar as linhas. Às vezes atacar o espaço central ou o corpo do adversário pode ser mais eficiente. Isso lembra também o Kanda, porque reduz as opções disponíveis. Rodar está utilizando uma ideia semelhante. Rodar acelera, mas Musetti cria uma resposta. Rodar tenta acelerar com bola baixa, arco baixo, velocidade alta. Musetti percebe o problema e cria uma estratégia para sobreviver. Rodar então tenta novamente acelerar, entrando dentro da quadra. Algumas vezes consegue, algumas vezes Musetti consegue contra-atacar com pacing shots. Aqui começa a aparecer uma característica muito importante de Dabai, que é a adaptação como camaleão. Rodar percebe: se eu acelerar assim, Musetti está encontrando a resposta. Musetti percebe: se eu responder dessa forma, Rodar consegue entrar. Os dois estão constantemente se adaptando e ajustando o jogo. É um processo de estímulo, resposta, reação, adaptação, nova resposta. Esse é um dos elementos mais fortes do set.
Rodar começa a construir vulnerabilidade. Rodar não depende apenas de um golpe vencedor. Ele começa a construir situações em que ele utiliza profundidade média, bola no meio, arco baixo, kick baixo. Musetti começa a devolver para fora. Depois rodar começa a variar velocidade, altura, profundidade e finalmente entrar na quadra e finalizar. Isso é uma construção de ponto de vulnerabilidade. Rodar não está simplesmente esperando Musetti ficar vulnerável. Ele está tentando produzir a vulnerabilidade. A sequência é manipular a bola, alterar a posição de Musetti, reduzir a qualidade da resposta, entrar na quadra e finalizar. Isso lembra muito Baru. Baru é um dos personagens que melhor representa a ideia de construir a situação antes de finalizar o ponto. Rodar está fazendo exatamente isso. Rodar faz Musetti correr a quadra inteira. Esse é um dos momentos mais interessantes. Rodar faz lateral, frente, trás, lateral. Musetti corre esquerda, direita, frente, atrás, até a qualidade da devolução cair. Então rodar finaliza com um jump shot girando o corpo inteiro. Aqui temos duas coisas importantes. Primeiro, controle espacial. Segundo, controle físico do adversário. Rodar está fazendo Musetti gastar recursos. Ele não quer apenas deslocá-lo. Ele quer que o corpo de Musetti chegue ao próximo golpe atrasado, desequilibrado, mal preparado. Isso lembra a combinação de Baru e Kana. Baru é a construção espacial. Kana é a pressão contínua e o jogo de desgaste até a capacidade física começar a diminuir. Rodar está utilizando o espaço como uma ferramenta de desgaste. Rodar começa a errar quando tenta controlar possibilidades demais. Rodar começa a variar cruzado, meio e paralela. Isso provoca erros de Musetti. Mas quando a troca fica longa, rodar também começa a errar. Isso mostra uma limitação clara. Rodar possui uma estratégia muito rica em variações. Porém, quanto mais opções ele tenta controlar, maior é a exigência de execução. Exigência de execução. Isso lembra uma característica interessante de Baru. Baru frequentemente precisa encontrar o equilíbrio entre controlar muitas variáveis e simplificar a decisão. Rodar nesse momento parece estar tentando controlar direção, velocidade, profundidade, arco e posição. Quando consegue, domina. Quando o rally se prolonga, a complexidade da estratégia começa a cobrar seu preço. Rodar tenta prender Musetti no contrapé. Rodar repete cruzado até prender Musetti no contrapé. Ou rodar consegue criar uma armadilha com cruzado e repete cruzado 3 vezes. A intenção é clara: fazer Musetti antecipar-se ou deslocar-se para o lado oposto, depois atacar o lado oposto. Essa é uma forma de manipulação de expectativa. Rodar está fazendo Musetti acreditar. A bola continuará vindo para cá. Quando o Musetti começa o movimento, rodar muda a direção. Isso lembra Ikki. Ikki tem essa característica de observar o comportamento do adversário e utilizar a informação para encontrar uma solução. Mas existe um problema. Musetti é extremamente rápido. Mesmo quando Musetti inicia o deslocamento errado, ele se afasta da lateral, Musetti consegue corrigir, correr, acelerar e chegar. Essa é uma das grandes armas de Musetti, a velocidade. Musetti mostra uma habilidade muito forte de recuperação do erro de leitura. Esse talvez seja um dos conceitos mais importantes do set. Musetti, às vezes, ele percebe errado, lê errado, mas consegue corrigir o deslocamento por meio de uma boa movimentação e uma boa velocidade de cobrir a quadra. Isso é diferente de simplesmente ter velocidade. É uma combinação de percepção, reação, aceleração e controle corporal. Aqui eu vejo uma conexão muito forte com o Alex.
Alex é um personagem muito ligado à movimentação, velocidade, capacidade de chegar e recuperação. Musetti demonstra uma qualidade semelhante. Ele pode errar a primeira decisão, mas seu corpo ainda consegue recuperar a situação. Isso faz com que a estratégia de rodar tenha uma eficiência menor do que teria contra o jogador menos móvel. Rodar pensa, vou pegar Musetti no contrapé. Musetti responde, mesmo que você me pegue no contrapé, ainda posso chegar. Isso muda completamente a geometria do ponto. Musetti começa a transformar a defesa em ataque. Quando Musetti consegue chegar, ele não apenas sobrevive, ele contra-ataca. Isso é fundamental. Ele pode devolver para o espaço vazio, encontrar um pacing shot, acelerar ou criar um ponto vencedor. Aqui aparece uma característica que lembra Ike. Ike é muito forte em transformar uma situação inesperada em uma oportunidade ofensiva. Musetti está fazendo algo parecido. Rodar cria uma situação desconfortável. Musetti responde, mas sua resposta não é defensiva. Ele tenta transformar a defesa em neutralidade e neutralidade em ataque. Rodar tenta usar mais velocidade. Quando percebe que Musetti está chegando às bolas cruzadas, Rodar aumenta a velocidade. Agora ele tenta velocidade mais arco baixo. O objetivo é duplo: pegar Musetti no contrapé e impedir que ele tenha tempo para corrigir. Isso é muito inteligente, porque Rodar percebe: se a minha direção não é suficiente para vencer, preciso reduzir o tempo que ele tem para reagir. Esse é o conceito de manipulação do tempo de contato. Rodar não está apenas escolhendo onde Musetti vai bater. Ele está tentando controlar quando Musetti poderá bater. Essa é uma conexão muito forte com o Wang Wei. Rodar desacelera e tenta controlar o rally. Depois Rodar muda novamente. Quando ele está encurralado, quando Musetti começa a impor uma velocidade muito alta, o Rodar reduz o ritmo e começa a variar direções, variar profundidade e começa a fazer a bola com o arco alto para manter rally longo. Aqui ele está tentando sair de uma guerra de velocidade. Se Musetti quer acelerar, Rodar tenta absorver, sobreviver. Se Musetti mantém, Rodar mantém. Isso mostra uma qualidade muito próxima de Wang Wei, que é a capacidade de neutralizar a aceleração, sem necessariamente responder com a aceleração maior. Rodar não precisa vencer Musetti na velocidade. Ele tenta fazer a velocidade de Musetti perder a eficiência. Rodar tenta construir cruzado, mas paralela. Aqui aparece uma das construções clássicas do set. Cruzado, Musetti sai da quadra, Rodar finaliza na paralela. Ou paralela, Musetti sai da quadra, Rodar finaliza no cruzado. Essa é uma habilidade muito associada a Maru e ao Takuma. O primeiro golpe não precisa vencer, ele precisa mover o adversário. O segundo golpe aproveita a geometria. Qualquer espaço que Rodar enxerga, Rodar começa a soltar uma bomba. Essa frase resume bem uma característica ofensiva de Rodar. Ele está constantemente procurando espaço, oportunidade e aceleração. Isso lembra Takuma. A diferença é que Takuma tende a buscar mais diretamente a pressão. Rodar parece primeiro observar o espaço, depois começar a acelerar. Então temos leitura espacial de Maru e agressividade de Takuma. Musetti sobrevive ao ritmo rápido. Mesmo quando Rodar acelera, Musetti consegue encontrar resposta. Às vezes Rodar ganha, às vezes Musetti devolve para fora, às vezes Musetti mantém o rally. Isso mostra que Musetti possui uma característica muito interessante. Ele não depende de uma única solução. Ele pode acelerar, desacelerar, usar arco alto, usar arco baixo, atacar, contra-atacar. Essa adaptabilidade lembra muito da Bai. Musetti está constantemente mudando a resposta conforme o problema apresentado. Musetti usa a própria altura da bola para controlar o ritmo. Quando Rodar tenta desacelerar com arco alto, Musetti não aceita. Ele pune e isso é muito importante.
O 7 não permite que rodar transforme a bola alta em pausa confortável. Ele pode atacar antes que a bola Ele pode atacar a bola antes que rodar consiga reorganizar o ponto. E aqui aparece novamente o Takuma. Não necessariamente pela força, mas pela mentalidade. Se você me der tempo, eu vou transformar esse tempo em contra-ataque. Musetti começa a usar o saque como arma ofensiva. Deu para perceber, saque mais ace, saque mais rally curto. Isso mostra que Musetti não precisa construir o ponto através de longas trocas. Quando consegue saque, mas primeira bola favorável, ele reduz a duração, o tempo do rally. Aqui temos uma conexão clara com Takuma. O saque não é apenas uma forma de começar, é uma ferramenta para criar vantagem imediatamente. O jump shot de Musetti é uma das armas centrais. Deu para perceber repetidamente jump shot de forehand, jump shot de backhand de uma mão, jump shot de backhand. Isso é extremamente importante. O jump shot permite que Musetti pegue a bola cedo, aproveite a altura, gere potência e mantenha o corpo em movimento. Ataque antes que rodar consiga reorganizar a posição. Aqui existe uma conexão muito forte com Takuma, mas também com Ikki. Takuma, potência e agressividade. Ikki, criatividade e capacidade de encontrar soluções diferentes. Musetti utiliza o jump shot como uma espécie de resposta criativa para roubar tempo. Musetti começa a jogar mais atrás, mais na linha de fundo, de propósito. Deu para perceber que Musetti começou se posicionando perto da arquibancada. Musetti começou se posicionando mais atrás, mais perto da arquibancada. Isso parece inicialmente uma posição defensiva, mas na realidade ele está tentando criar espaço para preparar, girar o corpo e executar o jump shot e produzir uma potência. Isso é muito interessante. Musetti está sacrificando proximidade da linha de fundo para ganhar tempo de preparação. Aqui existe uma conexão muito clara com o Baru. Baru entende que posição não é simplesmente quanto mais perto da linha de fundo, melhor. A posição ideal depende do objetivo. Musetti está dizendo: vou recuar para ter tempo suficiente para preparar minha arma. Musetti transforma a distância em tempo. Esse é um dos conceitos mais interessantes do set. Rodar quer roubar tempo. Musetti responde criando distância. Quanto mais longe da bola está, mais tempo tem para preparar. Então Musetti usa essa distância para organizar o corpo, girar e produzir potência, atacar. Essa é uma habilidade que lembra muito Alex, pela relação entre deslocamento e tempo de preparação, mas também lembra muito Baru, pela compreensão espacial. Musetti está manipulando espaço para manipular tempo.